Muito boa tarde, Sr. Professor Alberto Amaral, Professora Isabel Leite, minha ex-colega no Ministério da Educação, caros colegas, amigos e amigas. Antes de mais, dizer-vos que é um enorme prazer estar aqui. Como alguns de vós saberão, eu estive até há muito pouco tempo muito ligado a este tema da educação de infância, na direção da Geral da Educação, onde estive quase 8 anos, responsável também pela área da educação de infância. E devo dizer que estou muito feliz por voltar a este tema, que é um tema de que eu tenho andado arredado nos últimos 3 meses, mas é um tema do qual eu acho que nunca ninguém verdadeiramente pode sair. Porque é um tema da humanidade, do humanismo. E destes temas os seres humanos não podem, ou não devem, afastar-se nunca. Eu queria agradecer o convite que a Fundação Belmiro de Azevedo me fez para estar aqui, felicitar a EduTalks, a equipa da EduTalks, que também organizou este evento. Só quem nunca organizou um evento é que não sabe a loucura de trabalho que esta coisa tão simples como conversarmos uns com os outros implica e, portanto, estou muito reconhecido pelo trabalho que têm feito. Relativamente à professora Teresa Vasconcelos, que foi igual a si mesma, eu cedo, com gosto, os minutos que eventualmente tenha tomado a mais, por 2 razões. Por um lado, porque não sou a professora Teresa Vasconcelos, e em segundo lugar, como é fácil de verificar, e em segundo lugar, porque a professora Teresa Vasconcelos já tocou em muitos dos assuntos que eu iria tocar. A mim pediram-me para vos dar um bocadinho do contexto internacional, e agora lamento, mas falar um bocadinho de política educativa, depois de uma intervenção tão inspiradora. Aparece aqui o burocrata, e vou um bocadinho fazer as vezes do burocrata, falar um bocadinho do contexto europeu, do que se está a passar um bocadinho lá fora, mas, portanto, pediam que vos informasse um bocadinho sobre a política educativa e que, enfim, da realidade europeia, trouxesse alguns exemplos do que nos pode inspirar ou não. Eu, como bom socioconstrutivista que sou, não vos vou ensinar coisa nenhuma, nem vos vou trazer informação nenhuma a que vocês não consigam chegar por vocês próprios. Vou apenas mostrar algumas das coisas que li para esta conversa que aqui tenho convosco e o que é que aquelas leituras me dizem. Depois cada um fará o seu caminho e podemos voltar a falar às vezes forem necessárias. Vou começar pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia, tem uma longa tradição na área da educação de infância, mas há aqui algumas novidades. Para alguns de vós, eu queria também fazer aqui uma ressalva. Eu, a linha A, não sou educador de infância, sou psicólogo, a minha formação é na área da psicologia e vou falar mais para a frente nessa qualidade. Segundo, aquilo que eu vou fazer são alguns aspectos que eu selecionei sem nenhuma ordem de prioridade, nem sem nenhuma evidência científica a suportar isto que eu vou dizer. Ou seja, eu vou destacar alguns desenvolvimentos a nível europeu que são aqueles que a mim me impressionaram das leituras que eu fiz. Convido-vos a fazer as vossas próprias leituras, provavelmente serão impressionados com outras coisas que eu deixei passar. Isto é muito importante porque não há aqui nenhuma hierarquia nas coisas que eu aqui vou trazer. Mas queria destacar o facto da Comissão Europeia ter lançado em 2012 um grupo de trabalho especializado na área da educação de infância, composto por elementos de todos os países da União que resolveram aderir a este grupo. Portugal aderiu a este grupo, eu tive o prazer de participar em algumas das reuniões deste grupo, e este grupo, entre várias outras coisas, produziu um referencial para a qualidade na educação de infância, que contém 10 afirmações básicas, depois de muita negociação, como podem imaginar, portanto, muito diferente daquela que era a versão original que cada um de nós poderia fazer no seu país, mas é um conjunto de 10 informações sobre o que é que significa educação de infância de qualidade num contexto europeu. E aqui é importante abrir um parênteses e dizer, atenção, que provavelmente saberão disto, a área da educação de infância, o ISCED 0, é, de longe, o setor onde há maior variabilidade no espaço europeu. Nós somos bastante parecidos no ensino secundário, menos parecidos no básico, pouco parecidos naquilo que eles chamam o primário e nada parecidos uns com os outros na educação pré-escolar. Isto responde um bocadinho ao mandato que a professora Teresa Vasconcelos nos deixou da adaptação ao real do real. Não é? A educação de infância é tão boa quanto for capaz de responder à realidade local. E, de facto, os sistemas educativos europeus são muito diferentes e, portanto, é sempre muito difícil fazer generalizações sobre o que se passa na Europa. Não há a Europa em várias dimensões, infelizmente, mas claramente no caso da educação de infância não há uma Europa, de longe. Mas, dizia eu, a Comissão lançou este referencial que eu vos convido a ver. Ele está disponível no site da Direção-Geral da Educação e também disponível no site da Comissão Europeia. E, portanto, no último ano, desenvolvimentos recentes. É engraçado que a Comissão Europeia, quando lança uma comunicação aos Estados-membros
sobre a identidade europeia, coloca na base da identidade europeia a educação de infância de alta qualidade. Isto é muito importante. Não foi muito badalado no nosso meio das ciências da educação, isto passou um bocadinho despercebido, mas está lá claríssimo. A base da construção da identidade europeia passa não só, mas também por uma educação de infância de elevada qualidade. Isto é afirmado de forma categórica pela Comissão Europeia. E, novamente, no mesmo ano, também em 2017, o Conselho emitiu uma conclusão sobre a excelência na educação e o desenvolvimento escolar, e novamente realça o papel que a educação de infância tem, não só no bem-estar, mas também na criação de condições para a aprendizagem ao longo de toda a vida. Novamente, em 2017, uma comunicação, também da comunicação, sobre o balanço entre a vida familiar e a vida profissional. Enfim, esta já é uma abordagem mais tradicional da educação de infância, vista como uma ferramenta para a promoção da participação laboral, concretamente das mulheres, que em muitos países da Europa é muito diferente da nossa, é muito mais baixa do que cá. Nós, tradicionalmente, temos uma participação muito mais alta. E, por fim, isto é muito importante, ainda não saiu, vai sair, isto é uma novidade, a Comissão Europeia vai emitir uma recomendação sobre qualidade na educação de infância. Isto, para quem está menos familiarizado com a Comissão Europeia e com a forma como funcionam as instituições, isto é, quanto a mim, um avanço enorme. Pode-se concordar ou não com o conteúdo daquela recomendação, mas que a Comissão tenha decidido recomendar aos Estados-membros a linha A para se concentrarem num determinado setor, a linha B para dar orientações muito concretas sobre o que é que pode ser feito nesse setor para aumentar a qualidade, para mim, que sou alguém que segue com muita atenção este tema e que o estuda, é um avanço enorme. Isto não é, por favor, compreendam que não é fácil para uma organização como a Comissão Europeia ir tão longe como está disposta a ir no caso da educação de infância. Não o fez em muitas áreas, quer dizer, normalizou a fruta, normalizou também tudo e mais alguma coisa, mas no que diz respeito à educação, normalizou muito pouco, porque há uma linha vermelha muito claramente marcada. E eu diria que a Comissão Europeia, pela primeira vez, está a pôr o pé em cima da linha vermelha, na minha opinião, parece-me que o faz bem. Porquê? Porque o tema não é nem o financiamento, nem os outcomes à saída da educação pré-escolar. É a qualidade processual. Se lerem este referencial de qualidade, é um referencial maioritariamente orientado para a qualidade. Eu, de qualquer maneira, já vou rapidamente falar um bocadinho sobre ele. Depois, vamos olhar para a OCDE, outra organização que tem assumido um papel cada vez mais importante no debate sobre a educação de infância. Já foi aqui citado o relatório, o Starting Strong, que já vai na sua 5ª edição. Este relatório, basicamente, recolhe dados em todos os países e procura identificar alguns daqueles que são aquilo que eu chamo os policy levers, que são os mecanismos para a promoção da qualidade nesta área. É um relatório que eu não diria que se lê de fio a pavio, mas tenha uma grande insónia, mas é um relatório que vale a pena voltar, porque está muito bem estruturado, está muito segmentado, podem tomar em pequenas doses, como o óleo de fígado de bacalhau, faz bem a toda a gente. Também, o que é que se vai passar em termos de desenvolvimento? Isto são notícias fresquinhas, estas da OCDE. O que é que vai ser a agenda da OCDE para os próximos 2 anos? Vai lançar um relatório ainda este ano sobre os mecanismos para a qualidade na educação de infância. Vai lançar o Education at a Glance, como sabem, é um relatório anual, mas vai ter novos indicadores sobre a educação de infância. A OCDE tipicamente ligava muito a questões de financiamento e a questões de acesso e a taxas de participação. A OCDE propõe-se, vamos ver o que é que diz o relatório, mas propõe-se ir muito mais longe, ou um bocadinho mais longe, e quer entrar um bocadinho, ou quer ir para além dos fatores de qualidade estrutural, instalações, rácios, financiamento, quer ir um bocadinho para além, quer ir aos indicadores de natureza mais processual. Temos o TALIS, para aqueles que estão menos familiarizados, é um inquérito é um inquérito da OCDE sobre o processo de ensino e aprendizagem. Olha, quer para o lado dos professores e dos educadores, quer para o lado dos alunos, e tem uma componente de educação de infância. Vai sair também em 2019 o primeiro volume daquilo que será o Starting Strong 6, e este primeiro volume especificamente sobre a qualidade da aprendizagem e o bem-estar. Eu já vou contextualizar o que é que se está a passar sobre o bem-estar, há aqui uma anedota para contar. Depois, em 2020, um outro relatório sobre os recursos humanos, sobre vocês, e sobre o funcionamento das organizações. Estava aqui há pouco o Presidente da APEI a dizer isto só muda quando as organizações entenderem mudar, e de facto há muita investigação que suporta este papel preponderante das organizações. Depois, em 2020, um relatório novamente sobre a qualidade e os recursos humanos. Outro sobre a qualidade processual, também em 2020. E depois, em 2020, vai sair também um relatório para o qual eu estou muito curioso,
e que é o relatório daquilo que na imprensa se veio a designar o Baby PISA. Devem ter ouvido falar. Há PEI de certeza, porque até esteve muito envolvida no debate. Mas eu não sei se sabem, um conjunto pequeno de países da OCDE entendeu que aquilo que fazemos aos 15 anos com o estudo PISA, aquilo que fazemos aos 10 anos com o PIRLS, pode e deve ser replicado aos 5 anos de idade à saída da educação pré-escolar. Como calculam, não foram muitos países que entraram neste estudo e a polémica foi tal que o estudo que se chamava Learning in Early Childhood, portanto, era a avaliação da aprendizagem à saída da educação pré-escolar, transformou-se no Early Learning e Child Wellbeing. Portanto, avalia também o bem-estar. E, de facto, eu tive tanta curiosidade que fui lá com uma colega minha que aqui está, a Liliana Marques, da Direção-Geral da Educação. Nós fomos lá ver o que era isto do Wellbeing. E então, basicamente, minha opinião, vale o que vale, o que se está a passar é que, como a opinião pública dos 3 países da OCDE, atenção, a OCDE tem dezenas de países envolvidos, e há poucos estudos da OCDE que tenham menos de 20. Mas a opinião pública interna nestes países foi de tal forma, reagiu de tal forma contra este estudo, que tiveram que acrescentar um módulo em que basicamente perguntavam isto que nós também já perguntámos às crianças, que é: gostas dos teus anos de infância, gostas de brincar, dás-te bem com os teus colegas, dás-te bem com o teu educador ou com a tua educadora. No fundo, eu diria que é uma fuga para a frente, e eu estou muito curioso para ver este estudo e espero sinceramente que não se repita, porque não acrescenta valor nenhum e porque, enfim, é muito discutível o que é que se avalia com testes num tablet aos 5 anos para crianças destas idades. Por fim, uma outra agência, a agência Eurydice, que é uma agência que pertence à União Europeia, provavelmente conhecerão, publica anualmente publica um relatório com dados mais factuais, mais analíticos sobre a educação de infância. Para 2019, o relatório para 2019 vai tocar 5 grandes áreas. A área da acessibilidade, que já foi aqui referida, a área dos recursos humanos, da força de trabalho, traduzindo diretamente, a área das orientações curriculares, a área da monitorização e avaliação e a área da governança e do financiamento. E eu vou precisamente, em cada uma destas áreas, falar-vos sobre 2 aspectos. O que é que eu acho que Portugal poderia aprender com outros países, seus parceiros no espaço europeu, e, por outro lado, o que é que eu acho que outros países europeus poderiam aprender com aquilo que é a nossa realidade em Portugal. Foi este também um bocadinho o pedido que me fizeram. Então, o que é que nós podemos aprender? Bem, podemos aprender com a Dinamarca, a Alemanha, a Estónia, a Malta, por aí fora, que têm cobertura universal desde o nascimento até ao início da escolaridade. E alguns destes países, como é que o fazem? Unificando o sistema, tal como já foi aqui dito pela professora Teresa Vasconcelos. Nem todos. Atenção, há aqui um parênteses importante que é factual. A maior parte dos países europeus não tem um sistema unificado, como a professora Teresa Vasconcelos acaba de defender, e eu também defendo. A maior parte não tem. Mas aqueles que têm níveis de articulação e níveis de qualidade muito superiores. E isso também é um facto. E quem o diz são as organizações internacionais que já estudaram designadamente a OCDE. Podemos aprender com a Látvia, a Lituânia e a Roménia, que têm acesso gratuito à creche. Imaginem o que era a realidade portuguesa, se todas as famílias, e o que era a realidade demográfica em Portugal, se todas as famílias portuguesas tivessem um lugar garantido, gratuito, dos 0 aos 3, já para não falar dos 3 aos 5. Ou, no caso húngaro e búlgaro, em que a licença parental dura, em média, 2 anos. Financiada, não é financiada na íntegra, mas é cofinanciada. Ou o caso destes países que aqui estão, em que a educação de infância ou é inteiramente pública, ou, não sendo pública, é financiada, novamente, dos 0 aos 5. Imaginem o que seria a realidade das famílias portuguesas se tivessem garantido uma oferta e a frequência gratuita dos seus filhos dos 0 aos 18 anos, na realidade, que é um direito, eu diria que é um direito básico, que não está assegurado e está longe de ser assegurado no nosso contexto. Por exemplo, na Suécia isto foi legislado. O problema, atenção, e eles achavam que tinham um problema, que é a parte mais interessante, a Suécia legislou recentemente e impôs um limite e diz que uma família não pode pagar, não pode gastar mais do que 3% do seu salário em educação de infância, sendo que lá já é altamente subsidiado. E mesmo sendo altamente subsidiado, há um limite. Eu estive a fazer as contas para o salário médio em Portugal. Isto em Portugal valeria qualquer coisa como 56 euros, se não estou enganado.
O salário médio nacional anda à volta dos 880 e qualquer coisa euros e estaria qualquer coisa como 50 e poucos euros de propina máxima mensal por um berçário. Então, isto diz-vos alguma coisa? Pois. Acho que podemos aprender com este exemplo. Depois, países como a França e a Irlanda, isto que eu vou dizer é polémico, mas é a minha opinião. A nossa legislação sobre o despacho das matrículas, para quem está menos familiarizado, já tem, de facto, sistemas de discriminação positiva. Já lá estão. Há discriminação positiva para mães adolescentes, há discriminação positiva para crianças com necessidades educativas especiais, há discriminação positiva para situações sociais, mas a nossa malha é demasiado grande. E provavelmente aqui em Évora, não sei se isso será um grande problema, não sei como é que está aqui a oferta e a procura, mas em grandes centros urbanos, como aquele de onde eu venho, de Lisboa, Setúbal, Porto, isto é um problema grave. E os estudos que há pouco foram citados sobre o valor e a importância da educação de infância dizem duas coisas. Aliás, três coisas. Primeiro, a educação de infância não é importante apenas para a escolaridade, tem efeitos que duram a vida toda. Segundo, a educação de infância só tem estes efeitos se for de elevada qualidade. Se for de qualidade média ou baixa, pode até ter um efeito detrimental. Sobretudo nas crianças que vêm de meios socioeconómicos mais frágeis. E, portanto, sabemos todos que, para muitas crianças que vêm de meios socioeconómicos mais frágeis, esta é a oportunidade que têm de ultrapassar um conjunto de fragilidades e um conjunto de barreiras que nós sistematicamente lhes colocamos à frente. Nós, sociedade. E, portanto, eu entendo que devíamos ser consentâneos, devíamos olhar com um olhar refrescado para a nossa Constituição, e de facto todos têm direitos iguais, mas de facto, como aqui foi dito, a desigualdade na igualdade. E eu, para promover a equidade, tenho que tratar de desigualmente aquilo que é desigual. E não posso ter um despacho de matrículas que olha para dois aspectos, esquecendo-se de mais 7 ou 8 ou 9. E agora podíamos falar de situações sociais graves, de problemas de saúde mental, do problema dos migrantes, dos refugiados que acabam de chegar, etc, 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 etc. Portanto, eu acho que devia haver, e há países que já o têm, mecanismos de discriminação. Há quem tenha definido cotas, há quem tenha reservado vagas, há quem tenha problemas de aceleração, há quem tenha cheques para induzir que as famílias procurem este tipo de serviços, que nós também sabemos que muitas vezes são de tal forma inacessíveis, eu não estou a falar de distância física, são de tal forma inacessíveis que as próprias famílias não os procuram. Eu já trabalhei em contextos assim, onde havia um jardim de infância na rua e algumas famílias não os procuravam por razões sociais e culturais. Depois, o facto de termos documentos orientadores de natureza curricular integrados. Já foi aqui defendido, não vou insistir no tema. Eu pus aqui 06 para não ficarmos tristes, porque eu até defendo que isto seja muito mais vasto. Eu defendo que o documento curricular devia ser 010 ou 012, dependendo daquilo que vamos fazer ao segundo ciclo, que está a precisar de ser repensado. Está no limbo, não é? Dependendo daquilo que vamos fazer com ele, enquanto país. Mas, claramente, há aqui uma continuidade pedagógica que nós não estamos a conseguir assegurar, e há países que já o fazem, designadamente todos os países nórdicos, alguns países bálticos, a Croácia e a Eslovénia. E depois um tema que, para mim, eu estava há pouco, já exortei aqui à APEI e o seu presidente para trazer mais vezes este tema. Espanta-me como é que isto não é mais vezes referido. Portugal tem dos mais elevados rácios adulto qualificado, criança. Nós, num estudo que fizemos no Ministério em 2015, concluímos que há um conjunto importante de horas do dia em que o educador de infância está sozinho na sala com as suas crianças, seja no público, seja no privado. Ora, um rácio de um adulto para 25 crianças, com 3 anos ou com 4 anos. Vamos lá ver. Aqui, eu espanta-me como é que este tema não aparece mais vezes. E mais me espanta, com o maior dever de lealdade que tenho e de solidariedade também tenho com os meus colegas que ainda estão no Ministério da Educação, eu não percebo como é que nós começamos a baixar o número de alunos por turma pelo fim. Não consigo perceber. Porque há evidência a suportar isto. Não é a minha opinião. É que eu não percebo depois de ler. E lendo, não continuo a não perceber. Não percebo. Então, vamos pegar no terceiro ciclo? Vamos tirar 1 ou 2 alunos no terceiro ciclo? Quando tínhamos de tirar 5 no pré-escolar? E mesmo tirando 5, íamos estar muito acima da média da OCDE. E agora dir-me-ão, pois está bem, mas o número médio não são 25. Porque, de facto, nas zonas do interior há jardins de infância com 5 crianças e 6 e 7. Ótimo, ainda bem para elas, em alguns casos. Depois há aqui o problema da interação social. Mas em muitos centros urbanos estão claramente no limite ou até acima do limite.
Nós fizemos 25 estudos de caso com a Universidade do Porto em 2015 e encontramos vários casos acima do limite legal. Depois, a formação de auxiliares. É um tema que me preocupa muito. Eu há pouco falei em adultos qualificados. Atenção, adultos qualificados. Porque não é a mesma coisa contar cabeças e dizer quantos adultos existem aí no centro? X. Quantas crianças aí estão? Muito bem. Dividendo sobre divisor dá um rácio. O rácio é ótimo. Esta é a maneira do Banco Central Europeu fazer contas. E o FMI fazer contas, que também já passei muito por isso, e estes números muito agregados às vezes enganam. Portugal, por exemplo, no tempo da Troika, tínhamos um problema difícil de negociação, que era dividir todos os professores que existem no país por todos os alunos que existem no país, dava um rácio baixíssimo. E depois era difícil explicar aos senhores da Troika que aquele rácio inclui uma data de pessoas que não estão na sala. Porque, de facto, na sala temos rácios elevadíssimos. E, portanto, o tema da formação inicial e contínua dos educadores em geral, mas também destes auxiliares. Há países que têm regulamentação muito apertada. Ou seja, para ser auxiliar num jardim de infância ou numa creche, há formação de nível 3, leia-se secundário, de nível 4, leia-se profissional, mas especializada. Não é sobre tudo e mais alguma coisa. É sobre 0,6. E isto, quanto a mim, faz toda a diferença. Terceiro, podemos aprender, parece-me, isto já foi também aqui dito, vou acelerar esta parte, sobre autoavaliação e referenciais de qualidade. Portugal não tem um referencial de qualidade. É discutível se deve haver um ou se devem existir vários. A professora Associação FOV, há pouco falávamos sobre isso. É discutível. Eu acho que nós, enquanto país, devíamos ter uma afirmação clara que os pais, não é para nós profissionais, que os pais consigam perceber, que a comunidade, que as pessoas que procuram o jardim de infância consigam perceber o que é isso da qualidade. É o quê? É a altura da ficha ao solo? É o número de livros na prateleira? É o quê? Nós temos de ser capazes de comunicar isto. E enquanto não o fizermos, continuaremos a falar uns para os outros por mais décadas. Depois, penso que podemos aprender muito sobre modelos de entrega, de delivery. Nós temos um sistema, uma oferta de educação de infância muito padronizada, muito estereotipada. É das 9, ou o que for, às 3h30, ou às 4h30, não interessa. Ora, as famílias já não são como eram há 30 anos, quando esta lei de bases foi escrita. O emprego já não é como era quando a lei quadro foi escrita. E as famílias têm hoje necessidades que não tinham. E têm necessidades de respostas que não existem. E há muitos países que têm respostas muito mais flexíveis, muito mais ajustadas, que passam também por creches familiares, que passam também por playgroups, como existem, começam agora a existir cá, que respondem a necessidades específicas que se enquadram no âmbito da educação e do cuidado na infância, mas que não são típicas e tradicionais e formais como nós temos. E esse número é crescente. Sobretudo nas zonas em que o tecido económico é mais volátil. Estou a pensar onde há grandes plataformas logísticas, ao pé de aeroportos, ao pé de empresas que funcionam por turnos, etc, etc, etc. Por fim, acho que podemos aprender com os nossos parceiros escandinavos sobre a percentagem do nosso produto interno bruto que é investido nos 0 aos 6 anos. Nós estamos com qualquer coisa como 0,65%. A média na OCDE anda à volta de 1,3%, portanto estamos a metade do caminho. E os nossos amigos escandinavos vão nos 2, qualquer coisa, portanto estão 5 vezes acima de nós. E dentro do investimento há aqui um outro tema que eu há pouco estava aqui a provocar o presidente da APEI, que é um problema de justiça intergeracional. Vamos ver quanto é que este país gasta dos 0 aos 6 e vamos ver quanto é que este país gasta dos 65 aos 70. E vamos ver a enorme desproporção. Mas depois enchemos a boca a dizer não, e a justiça intergeracional, e o futuro das novas gerações. Pois é, mas quando chegar a altura de decidir como é que vamos gerir os nossos recursos, temos que cuidar de todos. Não é? E não podemos, enfim, ter um claro desvio do Orçamento de Estado para um segmento da população que eu respeito muitíssimo, como é óbvio, mas não pode, tipicamente, o decisor decide em função do eleitor. E as nossas crianças, infelizmente, não votam, e quem vota nem sempre pensa nelas. O que é que podem aprender connosco? Primeiro, já foi aqui destacado, o facto de a primeira garantia da qualidade é ter educadores de infância altamente qualificados. E nós, felizmente, temos-lo. E não nos podemos cansar de o repetir. Nós temos 100% dos nossos educadores com formação universitária e isso, de facto, é algo que não é comum na União Europeia. Começa agora a ser introduzido por vários países, mas há muitos países que mantêm. A Irlanda acaba de lançar um excelente referencial de qualidade e não integra esta questão da formação. Para terem uma ideia, na Irlanda não há qualificação mínima para se ser educador de infância. Não há. Estranho. Depois, já falei, acho que
este está fora do sítio. Horários compatíveis com as necessidades da família é o que nós podemos aprender com outros. Depois, também podem aprender connosco a equiparação nas carreiras. Há pouquíssimos países onde há esta equiparação. Por exemplo, a Alemanha, a Áustria, a Irlanda e a Eslováquia, precisamente como não há requisitos para entrar na profissão, também não há depois o tratamento igual em termos de carreira e em termos de salários, em termos de estatuto de remuneração e estatuto profissional. E claramente podem aprender connosco, porque me parece que as avaliações que vamos fazendo sobre a qualidade da educação em Portugal, sobre a qualidade na educação de infância em Portugal, embora com amostras sempre não representativas, atenção, é isto que eu vou dizer, tem-nos dito duas coisas. Primeiro, a qualidade média é média, e depois o desvio padrão é do mesmo tamanho que a média. Ou seja, numa mesma amostra, nós conseguimos encontrar jardins de infância de excelente qualidade e jardins de infância com uma qualidade muito preocupante. Nós próprios, no estudo que fizemos em 2015, coordenado pela professora Isabel Macedo Pinto, da Universidade do Porto, no Ministério da Educação, o estudo está publicado, está no site da Direção-Geral da Educação, encontramos precisamente isto. Em apenas 25 casos, 25 educadoras do universo de 15 mil, encontramos, na escala da ECARS, encontramos jardins de infância com valor 1, que é o mínimo, que é o risco, crianças em risco, e encontramos jardins de infância com valor 7, salvo erro, 7, 8, 7, que é excelente. Comparamos com os melhores do mundo. Isto numa amostra de 25. Portanto, quando fazemos discussões sobre a educação de infância em Portugal, temos que pensar que a educação de infância em Portugal é tudo. É isto tudo. No entanto, todos têm a formação superior. E isto dá que pensar. Todos têm uma formação de elevada qualidade. E isto dá que pensar. E aqui o Luís da APEI, o Presidente da APEI, diria, pois é o papel das lideranças pedagógicas. E eu acho que ele tem muita razão. Depois, isto que eu vou dizer é polémico. Eu sei que os agrupamentos, em alguns casos, tiveram um efeito muito perverso sobre a educação pré-escolar e sobre o primeiro ciclo. Eu sei disso, tenho a perfeita consciência disso e vi. Mas também sei que é uma oportunidade enorme, e tem sido uma oportunidade enorme, e o problema da transição educação pré-escolar, primeiro ciclo, num sistema que está organizado por agrupamentos, em teoria, deveria estar facilitado. Porque há lideranças pedagógicas, há coordenações pedagógicas e há um projeto educativo comum. E mesmo fisicamente as deslocações serão mais suaves. Agora está na moda dizer as deslocações suaves. Depois, a formação contínua obrigatória. Em Portugal é uma obrigação, no setor público, e há países onde não é uma obrigação. Eu acho que podem aprender connosco. Depois, também as lideranças pedagógicas com formação superior obrigatória. Como sabem, em Portugal, para se ser coordenador de um estabelecimento de educação pré-escolar, público ou privado, há requisitos do ponto de vista da formação. Há países onde isto não é sequer um tema, nem sequer está na agenda, e provavelmente esses países não têm razões para se preocupar. Mas eu acho muito bem que nós definamos à partida que para ser líder de uma equipa educativa tem que se saber de educação. Há uma exceção para a área social também. Há algumas áreas das áreas sociais que podem aceder também a esta função. E depois, muito importante, e esta é uma área que está a crescer, eu acho que podem aprender. É verdade que nós temos enormes fragilidades na área da avaliação, é verdade, eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso, mas ainda assim, bem ou mal, o que temos feito, temos procurado seguir uma linha de avaliação compreensiva, holística, integrada, e temos fugido daquilo que países como a República Checa, a Alemanha, a Hungria, a Áustria, a Eslováquia estão agora a fazer, em que têm testes, exames, no fundo, à saída da educação pré-escolar, e com base nesses exames se decide a progressão ou não progressão, o tipo de escola para onde vai e o tipo de sala para onde vai a cada uma das escolas. Felizmente, bem ou mal, aquilo que estamos a fazer na avaliação tem sido ao arrepio desta tendência de escolarizar. E por fim, last but not least, está aqui a professora Isabel, está aqui também a Liliana, são ambas autoras das OCEP. Eu acho que podem aprender muito com as nossas OCEP, porque são dos raros exemplos no currículo português que não sofre de mobilidade compulsiva, que é, não muda de 4 em 4 anos. Já repararam? As nossas orientações não mudam de governo em governo. Estas orientações já passaram, eu já perdi a conta, mas eu passei por 5 governos, portanto, estas orientações terão passado por 15, 10, eu já perdi a conta. Pronto. Agora, como diria o outro, façam as contas. Não é? São muitos governos. E têm sido um farol, que me parece importante, que soube evoluir na continuidade. Eu acho que isso, de facto, é algo que podem aprender connosco. Não é nada típico de Portugal,
mas eu diria que é típico do setor da educação de infância em Portugal, que é um setor que tem uma identidade muito própria, que tem sido um bocadinho resiliente, vindo da engenharia civil, não é? É um bocadinho resiliente. Desafios. E agora eu vou organizar os desafios e vou acabar, já está no tempo? Já. Vou organizar os desafios em função dos parâmetros do referencial de qualidade que eu referi há pouco, que a Comissão Europeia se vai preparar para lançar. Primeiro desafio do acesso, já foi aqui mais do que falado. Segundo desafio, recursos humanos, não só a qualificação, quer dos educadores, quer das lideranças, as condições de trabalho. Atenção que o levantamento que nós fizemos em 2015 tem lá pistas muito importantes sobre as condições de trabalho reais dos educadores de infância, que eu acho que são desafios, claramente. A questão do género, minhas senhoras, são 98% das educadoras de infância em Portugal. E há aqui, quanto a mim, um problema claríssimo de género. Ontem foi dia do pai, mas não é só por isso. Há necessidade de ter mais educadores. E quando se formam em educação de infância, eu espero que eles não vão logo 2 ou 3 anos a seguir para coordenadores de estabelecimento, ou para membros das direções das escolas, ou para professores no ensino superior. Deixem-se lá estar com as crianças, faz favor. Não é, Luís? Deixem-se lá estar. Ou para presidentes da APEI. Deixem-se lá estar. Depois há aqui também uma questão de idade. Nós temos a média de idades nos educadores dos jardins de infância públicos anda perto dos 50 anos. Nós temos público e privado. 5% das educadoras têm menos de 30 anos. 5% das educadoras. 5%. 30% das educadoras têm menos de 45 anos. 30%. E depois daí para cima, somos nós. Há aí um tema. Depois há o tema da diversidade. Se olharmos para esta sala não reflete a diversidade cultural deste país, nem étnica. E isso é um problema. É um desafio. Não é um problema. É um desafio. É um tema sobre o qual temos que pensar. E depois as questões da formação contínua e da indução. Processo de Bolonha, todos sabemos, muito conturbado, muitas decisões difíceis do lado das universidades, muitos cortes, muito ensanduichamento, mas há cursos e cursos, há formações e formações. E esta formação não vive sem um período de indução forte. E Portugal não tem um período de indução forte, com prática supervisionada, com feedback contínuo, com uma rede de pares a quem eu possa recorrer. Enfim, é um desafio, é um tema, pode ser que a Associação Foca se queira falar nisso, é um tema que eu acho que merece atenção. Já falei, o rácio adulto qualificado de criança é claramente um desafio. O currículo e as práticas, uma coisa é o currículo, outra coisa são as práticas, mas o currículo condiciona as práticas. O âmbito do currículo, o balanço entre a abordagem mais académica e o espaço necessário para o brincar, a intencionalidade pedagógica, não tenho tempo. Atenção ao tempo empregue na área das ciências, das TIC e da expressão físico-motora, não é só por causa da obesidade, é que nós temos que aprender a viver no espaço. Neste espaço, não é no espaço do lado de lá de cima, é neste espaço cá de baixo. Antes de tudo. E Portugal tem baixíssimos níveis de atividade física e motora na educação de infância e nós temos um clima fabuloso. Nós perguntámos em 2015 quanto tempo é que as crianças estavam por dia em atividade motora e ficámos muitíssimo preocupados com os resultados. Muitíssimo preocupados. E aí não há diferenças entre público e privado, entre litoral e interior, não há diferenças, é mesmo assim. Estão muito tempo sentados e calados e sossegados. Depois, o tema da monitorização e avaliação, não tenho mais tempo. O tema da governação e financiamento, também já falei. Também defendo a tutela integrada. Acho que há aqui um desafio muito importante, que é o desafio da descentralização desta política. É um tema que eu acho que vai dar muito que falar. O lugar das autarquias e o lugar das comunidades intermunicipais na área de educação de infância. E o tema da eficiência. Portugal assumiu o compromisso, este governo assumiu o compromisso, já o anterior tinha assumido, e o anterior também, de universalização da educação pré-escolar. Vai ser preciso contratualizar com a sociedade civil, com a esfera do privado. É uma muito boa oportunidade para contratualizar por objetivos. Objetivos de quê? Com certeza não há de ser de preparação para a escola, mas podem ser objetivos de qualidade. E se nós tivermos um referencial de qualidade, ou se adotarmos algum referencial de qualidade, é fácil eu contratualizar por objetivos. E dizer assim, eu vou buscar vagas ao privado que tenha qualidade. E vou financiar a qualidade, não vou financiar vagas por vagas, que infelizmente tem sido um bocado a nossa tradição. Oportunidades, as OCEP já disse. A voz da criança, a universalização da educação pré-escolar para 2009, a territorialização, o programa que este governo lançou de autonomia e flexibilidade curricular, tal como já aqui foi dito, para mim é uma oportunidade para a educação da infância mostrar quem é. E aqui a citação que a professora Teresa Vasconcelos há bocadinho fazia, não foi ela de facto foi muitas vezes afirmada pelo Secretário de Estado, mas ele foi mais longe. Ele escreveu na introdução das OCEP.
E agora é preciso levar aquilo à prática e não pode ser o Estado deixado a fazer. Tem que ser cada um dos educadores de infância no sítio onde está. As escolas e os diretores das escolas andam a perder dias e dias e dias do seu tempo a pensar como é que eu vou fazer esta coisa da gestão flexível do currículo. Como é que eu vou integrar áreas diferentes do saber. Como é que eu vou ter crianças a movimentarem-se na sala. Como é que eu vou ter crianças a fazerem tarefas diferentes ao mesmo tempo. Como é que isto se faz? É simples. Visitem o jardim de infância mais perto de si. Obrigado. Boa tarde.